Olá, boa noite. Vamos iniciar mais um programa Poder e Política. Hoje eu vou conversar com o presidente de uma ONG que tem aqui em Foz, que tem a iniciativa de acompanhar o movimento público, a cidade, os atos oriundos dos agentes públicos. Eles são um órgão fiscalizador, não é um órgão, ele é uma ONG, uma organização não governamental. Ele chama-se Observatório Social. Eles agora estão imbuídos aí de um propósito aí de dar uma melhorada ali naquela situação na Câmara Municipal, no que tange aquele excesso de assessores, os gastos, enfim, é isso que eles fazem. E esse meu programa aqui da Foz TV tem esse viés de ceder espaço a todas as iniciativas que aparecem no sentido de melhorar a qualidade de vida dos iguaçuenses. É dentro dessa ótica que nós funcionamos aqui. E quero lembrar ao senhor que nos assiste que você pode ser meu convidado. Venha aqui conversar comigo. Basta entrar em contato com a Foz TV e dizer que gostaria de conversar com Hélio Eduardo Lucas, este criado que vos fala. Muito obrigado. Juliano, pode dizer o sobrenome? Bíssigo. Repita. Juliano Bíssigo. Juliano Bíssigo, da Itália, né? Descendente de italianos. É, descendente italiano. Ô Juliano, vamos lá. Você é presidente do Observatório Social de Foz. Correto. Vamos começar para entendermos melhor o que é o Observatório Social de Foz. Ok. O Observatório Social de Foz, como você falou, é uma ONG, uma organização não governamental. Nós somos uma OCIP, não por titulação, mas por finalidade. A finalidade é para interesse público. Nós não temos nenhuma necessidade de fins econômicos, né, já estatutariamente. Então, uma entidade do terceiro setor que atua já em Foz há 7 anos, mais de 7 anos foi criado o Observatório Social de Foz do Iguaçu, onde várias entidades representativas da sociedade civil se juntaram para formarem e gerarem o Observatório Social. E através dessa junção e todos esses 7 anos que já estamos, né, com várias entidades apoiando a organização do Observatório, estamos até hoje trabalhando principalmente o controle social e educação fiscal. Tá. Os chamados observatórios sociais, eles nasceram mais ou menos nesse período aí e se proliferaram pelo Brasil. A gente nota que em várias cidades existem, não é? Aqui, especificamente em Foz, quando você fala que tem vários órgãos representativos, em número de quantos, mais ou menos? Primeiro, hoje, em OSB, né, que nós chamamos que é a rede do Observatório Social do Brasil, nós temos hoje 115 que estão em funcionamento. Né, 35, no Brasil? No Brasil, 35 no Paraná. E nós temos uma fila grande de cidades, né, que querem incrementar. Exatamente, que querem abrir. Tá. Complementando, mas o nosso propriamente dito aqui de Foz, aqui, quantos representantes eles têm lá no seu observatório? Tem ideia? 5, 8, 10, 20? Ok. Hoje nós temos, por exemplo, na diretoria, normalmente cada um é de uma Não, eu não estou perguntando entidade. pela estrutura organizacional. Estou perguntando os órgãos que compõem o conselho. Você me falou que ele é composto por representatividade, não é? Exatamente. Imagino que a PM está lá, a Polícia Civil. É esses órgãos que eu tenho quantos? Sim, nós temos algo em torno de 10 a 12 Muito órgãos bem. que são envolvidos Tá. diretamente. Muito bem. Que nós temos aqui só para fazer um paralelo, temos também os chamados conselhos municipais, Correto. que são criados por força de lei. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde, o COMUS, ele congrega 33 representantes de cada um dos seus segmentos. Vamos ao que interessa. O Observatório Social, neste presente momento, está no imbuído de um propósito de questionar a Câmara Municipal pelos seus gastos. É isso? Vamos falar disso? Sobre assessores. Enfim, o Observatório não está com as suas lentes focadas no Legislativo, nesse momento? Correto. De acordo com o cenário político aí da nossa cidade, né, o cidadão está tomando conta um pouco mais, está se atinando um pouco mais a respeito da necessidade de exercer um controle social.
né? Quando nós deixamos de exercer a nossa parte como controle social, abre-se margem para se acontecer situações como as que se aconteceram na cidade. Mas nós já de algum tempo viemos batendo nessa tecla sobre redução de gastos no legislativo. Em especial, nós temos levantado a questão do assessor parlamentar. Hoje, cada vereador em Foz tem o direito legal de colocar 4 pessoas no cargo de assessor parlamentar. O vencimento de 2016 do segundo portal de transparência é de um salário bruto de R$ 7.766,03. Então, nós entendemos que isso é um gasto grande para a cidade, onera muito a cidade. Muito bem. E quanto àqueles 16 cargos também que a mesa diretora tem o hábito, tem alguns que entram para presidi-la, bota 20, outro bota 16, outro bota 2, não lhe parece também um excesso? Com certeza. Nós entendemos que dentro da estrutura organizacional tem funções que há necessidade. Por exemplo, foi levantada a questão da controladoria. Há-se a necessidade de haver uma controladoria efetiva. Isso é bom para o cidadão, né? Ter um controle maior do que está sendo gasto. Sim, isso é diferente de um assessor, é um técnico. Exatamente. Então, havia uma assessoria especial da mesa, né? Um assessor parlamentar da mesa, que não confunda com esse do vereador. Nesse primeiro pronunciamento da Câmara, foi declarado, no caso, uma medida de tirar 7 desses assessores, que seriam assessores diretos da mesa. Tá. Né? Inclusive, há-se uma proposta informal ainda, nós esperamos que seja formalizada por parte dessa mesa diretora de que isso seja instituído por lei, não só nessa gestão, né? Porque eu não preencho os cargos agora, assume outra gestão, vai entrar os cargos de novo. Muito bem. Juliano, na legislatura que se encerrou, de triste memória, eu diria assim, essa legislatura que foi embora, de triste memória, porque tivemos vários vereadores presos, 12. Eu me lembro que quando eles iniciaram há 4 anos atrás, o Observatório Social, me lembro bem, vocês também focaram lá no sentido de fazer esse mesmo trabalho que estão tentando fazer agora. Não obtiveram bons resultados lá atrás? Porque os vereadores, os assessores continuaram os mesmos, não mudou nada. Exatamente. Nós temos dificuldade com algumas coisas, né? Por exemplo? Por exemplo, assessor parlamentar. Para se fazer uma mudança, eu preciso de uma lei. Essa lei ou parte da iniciativa popular ou parte do vereador. Mas tanto uma quanto outra vai ser votado pelo vereador. Não, mas não tem como fazer lei através de iniciativa popular. Quem legisla é a Câmara. Exatamente. O povo não faz lei. No final, eles vão aprovar ou não, né? Em outras palavras, Juliano, a Câmara Municipal não corta na própria carne. Nós vimos... Você vê dessa forma? Nós vimos a primeira pronúncia interessante. Houve-se lá uma conta que teve os gastos minorados em 1,6 milhões. Né? Mas nós agora, para essa que vai iniciar-se? Isso, essa que vai iniciar. Mas essa história eles contam, toda a legislatura eles contam essa história. Quando o Fernando Duz assumiu também, contou a mesma... Você se lembra? Fernando Duz, o ex-presidente, ele contou a mesma coisa. Vamos fazer economia. Faz umas mágicas lá, os números, e de repente não é bem daquele jeito. O senhor é vacinado contra político que promete e não faz? Eu sou. Ok. É uma conta fácil de se fazer. Né? 1,6 milhões estão falando que vão economizar. E em algumas ações, como, para exemplificar para o pessoal que está assistindo, às vezes não está familiarizado com isso, algumas ações como, por exemplo, não indicar os assessores em janeiro. Uma vez de que... Para o executivo? Não, para o legislativo. Para o legislativo. Uma vez que se assumiu a gestão e estavam em férias coletivas. Então, vê-se que situação interessante. Eles assumem o mandato, recebendo pelo mandato, estando em férias coletivas. Embora essa gestão, os vereadores que estão lá, estão se reunindo todos os dias e estão trabalhando. Eu vou citar um fato que ocorreu nesta mesa onde o senhor está sentado. Eu convidei aqui um vereador que foi eleito chamado Protetor Jorge. O senhor deve conhecer. Sim. E ele me disse uma coisa aqui que eu fiquei realmente, me chamou a atenção. Nós tocamos nesse assunto dos assessores da Câmara. Ele falou, senhor Lucas, eu tenho direito a 4 assessores, mas eu resolvi, por iniciativa própria, reduzir só quero 3. Bonito isso. E disse mais, emendou, falou, e os outros 9, que na época eram 10, hoje são 15,
Os outros 9, eu os consultei, ninguém quis reduzir. Não, eu vou ficar com meus 4. Interessante isso, né? Que conclusão o senhor tira? O que acontece é que está havendo uma conscientização da população a respeito disso. E esse tema tem sido levado em pauta aqui na cidade. Então, assim, nós temos uma expectativa de que alguém reaja, porque alguns que se elegeram lá, houve-se uma promessa, né? Pelo menos isso que chegou no nosso ouvido. Né? Vai ser reduzido os assessores, ok. Nessa primeira determinação deles, eles falaram, olha, essa é uma primeira análise, nós vamos fazer mais cortes. Né? Mas uma conta rápida que eu quero fazer aqui contigo é que são 4 assessores parlamentares de cada vereador. Então, se 15 podem indicar 4, são 60 assessores parlamentares. Sabe quanto é que dá salário. esses números? Eu tenho isso tudo na cabeça. Isso custa aos cofres da Câmara, quer dizer, oriundo do imposto do povo, custa 40 milhões por ano. Sabe quanto é 40 milhões por ano? São 4 hospitais municipais que poderia se fazer. É por isso que nós somos contra. Mesmo você falando, justificando que há uma demanda de trabalho, que a cidade é grande, mas nós entendemos que não é o momento para se fazer isso. Juliano, vamos agora na prática. O que de fato e de direito o observatório pode fazer nesses casos? Vocês tentam e argumentam, mas eles acabam não atendendo, ficam lá os assessores. No caso, vamos analisar daqui para frente. O que o observatório de real, de concreto, pode fazer para mudar essa situação? Acho que é pouca coisa, né? Ou não? Primeiro lugar, nós estamos muito atentos a tudo que está sendo gasto. Via contrato, porque via tem o licitações. observatório, tem o Transparência da Câmara, né? Exatamente, a o gente portal de acompanha, transparência. eu também acompanho. Né? Mas hoje, assim, nós, por exemplo, no Brasil, ficamos muito conhecidos por fiscalizar os processos licitatórios. Então, tanto da Prefeitura quanto da Câmara. Hoje, nós estamos conseguindo fiscalizar 100% dos processos licitatórios. Agora já estamos entrando no Executivo também, e na Câmara, né? Isso. Mas, assim, 100%, tanto da Prefeitura quanto da Câmara. A Câmara tem um volume menor porque é uma entidade, vamos falar que é uma empresa pequena. Isso. Ok? Então, são poucos funcionários, em vista do Executivo, que a Prefeitura tem muito mais para lidar do que natural. isso. Né? Mas, assim, nós estamos vendo a dificuldade de você ter dinheiro em caixa. A Prefeitura tem dificuldade. Então, assim, onde você vai cortar? Onde precisa ser cortado. Então, é nesse que nós... eles estão alegando, por exemplo, que estão gastando 2,82% do orçamento e podem gastar por lei até 6%. O Legislativo? O Legislativo. Sim. Por lei pode chegar até 6%. Percentualmente eles não estão no teto. Ok, mas nós entendemos que pode economizar mais. E, de preferência, gastar menos e devolver o dinheiro para o Executivo. Porque nós tivemos um caso agora recente, que o ex-presidente da Câmara foi, inclusive, preso, porque não devolveu o dinheiro para o Papai Noel. Vou fazer um intervalo aqui, me desculpe, nós estamos no primeiro bloco e voltamos. Estou conversando com o Juliano Bíssigo. Fala para mudar lá, o nome Bíssigo está com um C a mais, por favor. Botou errado a legenda. Volto na sequência. De volta conversando com o presidente do Observatório Social de Foz do Iguaçu, Luciano Bíssigo. Ô, Luciano, Juliano, você está há quanto tempo dirigindo o Observatório? Agora na presidência, em maio, a gente faz 1 ano nessa gestão. A gestão é quanto tempo? É um biênio. Tá, e depois eleições, como é que é? 2015, 2017. E pode ficar ser reeleito, ter votação ou é escolhido? Pode ser reconduzido à posição estatutariamente. Quantas vezes quiser? Não, só mais uma gestão. Tá, 2 vezes. Por estatuto. O que o cidadão que está nos assistindo gostaria de participar desse importante órgão, não é? O que ele deve fazer? Ou já está o número completo, ele pode ir lá e conversar com o senhor? Não. Onde é que o senhor fica... onde é que está sitiado o observatório? Fica onde? O observatório se encontra hoje numa sala comercial dentro da estrutura da CIF, né? Gentilmente cedida ali uma sala para nós. Enquanto está em construção a sede nova. Exatamente. A sede nova da CIF deverá surgir quando? Parece que em 2018 deve já estar Vai demorar. pronta a sede nova. Né? Juliano,
Vamos retomar a conversa do observatório. Constatado irregularidades, vocês estão... O que é feito de prático? Porque o observatório não tem poder de justiça, não tem poder de polícia. O que vocês fazem quando vocês estão convencidos de que ali há uma coisa irregular, possível desvio de recursos? Qual é o passo seguinte? Ok. Então, assim, já respondendo as duas perguntas, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior, Isso. né? Nós sempre conclamamos a sociedade para ser agente da mudança, né? Um dos viés de trabalho é controle social. Então, é despertar no cidadão uma posição, uma postura de que não é exercer a cidadania, não é só votar, mas é estar acompanhando, é estar ciente do que está acontecendo na sociedade e onde está sendo aplicado o teu dinheiro, o teu recurso, né? Nós atraímos sim as pessoas querem atuar como voluntários, nós temos programas de voluntários que alguns estão em andamento, outros vão ser colocados em andamento, né, dentro do nosso viés de trabalho de fiscalização, de diagnóstico. Então, as pessoas são sempre bem-vindas para se voluntariar. Lembrando que para você fazer parte como voluntário do observatório, você não pode ter nenhum tipo de afiliação político-partidária. Muito bom. Né, para garantir isonomia no processo. Tá. Agora, passando para a pergunta seguinte. O passo que é dado para efetivamente tentar resolver a irregularidade encontrada. Ok. A metodologia de trabalho, que é coordenada pelo Observatório Social do Brasil, é a seguinte: em primeiro passo, oficiar o ente público da irregularidade. Então, foi encontrada uma irregularidade na redação da licitação. Né? Por exemplo, a descrição do item, um sobrepreço. Nós vamos fazer um ofício, elaborar, encaminhar para o gestor dizendo isso está errado. Ele vai ter o tempo hábil para responder, dando uma justificativa. Nós vamos analisar se é plausível ou não. Né? Se ele não acatar as justificativas, nós vamos oferecer denúncia. Aí nós temos vários veículos que podem trabalhar fiscalizando. Nós falamos aqui de Câmara, os vereadores são também fiscalizadores do Executivo. Então, seriam também entes que seriam acionados para uma denúncia, ok? Nós temos aqui em Foz uma controladoria, que é um órgão que trabalha de forma autônoma em relação ao governo, mas assim, um grande parceiro a nível nacional e também aqui em Foz acaba sendo o Ministério Público, sim, que é onde a gente oferece a denúncia quando não há uma resposta por parte do gestor. Vamos lá. É do seu conhecimento, naturalmente deve ser, que ontem, na data de ontem, dia 30, hoje é 1º, ontem, nas últimas horas, o Ministério Público Federal aqui ofereceu uma denúncia na fase 5 e 6 da Pecúlio, onde 98 pessoas foram denunciadas à Justiça Federal por crimes, alguns crimes gravíssimos, que pode dar mais de 20 anos de detenção. Está lá, um pacotão. O senhor tomou conhecimento, o observatório tomou conhecimento de fatos criminosos, alusivos a uma possível quadrilha que se instalou na prefeitura, na administração que se findou, segundo o entendimento da Polícia Federal e do Ministério Público, não é? Haveria, em tese, uma quadrilha e denunciou-se esse povo todo. Pergunta-se ao senhor, por que o Observatório Social, nesses 4 anos da administração anterior, que foram pegos na Pecúlio, não detectou nada? Ok. Essa perguntinha é indigesta. Não, ela é apropriada para eu esclarecer. Por favor. Para eu esclarecer. Primeiro, eu quero lembrar aqui que o Observatório Social, nós somos mantidos com doações. Ok? Sim? Pessoa física e pessoa jurídica. Não tem renda própria, né? Não, nós não temos renda própria porque nós não temos fins econômicos. Continue. Ok? Então, assim, nós andamos até onde nós temos pernas para ir. Então, as denúncias, por exemplo, com relação à Pecúlio são de 2013, 2014. 2013 para cá. Fato gerador, exato. Então, nessa época, nós conseguíamos fiscalizar algo em torno de 40% das estações. Então, assim, passava uma grande parte sem ser fiscalizada. Outro ponto é que o que nós fiscalizamos a parte legal. Se você vê desde o primeiro indiciamento na Pecúlio, são situações como, por exemplo, favorecimento no pagamento.
ok? Então a pessoa está em último na fila, colocam por primeiro na fila para se pagar. Outra situação, empresa no nome de terceiros, os laranjas, ok? Que são empresas para camuflar o processo licitatório. Isso também nós não fiscalizamos, isso aí é polícia que tem que fiscalizar, né? Fraudes em licitações, que foi um dos grandes focos, e superfaturamento em obras. E culminou com o chamado mensalinho, que foi esse rebu danado, né? E agora o observatório não foi pego de surpresa com todos esses acontecimentos, que explodiu na casa do... Isso aí explodiu na cara dos iguaçuenses. Ninguém imaginava que tinha uma coisa desse tamanho caminhando dentro da administração pública. Interessante notar que nos dois poderes, no Legislativo e no Executivo, precisou a Polícia Federal, o Ministério Público Federal vir e detectar isso. Não é realmente... O que o senhor achou de tudo isso, Juliano? Esse é um pano de fundo fantástico para nós nos expandirmos, porque, igual eu falei, controle social. Aonde estava o cidadão nisso tudo? Mas porque o que povo tá sendo... não está preocupado, o povo está descrente. Coitado do povo, o povo está pedindo, o povo está preocupado em não morrer à míngua. Infelizmente, é o nosso paizão varonil, é assim. Ok, mas Tanto é que, se o Lula sair candidato, ele se elege. Mas enquanto nós não mudarmos essa mentalidade, vão continuar Mas esse é o acontecendo trabalho coisas como que vem formiguinha, né, acontecendo. Juliana? E como é que se muda o pensar de um povo? Então, transformando indignação em atitude. Esse é um lema nosso, transformar sua indignação em atitude. Quando você começa a exercer o teu controle social, a se informar a respeito do que está acontecendo na cidade. Não é só o observatório, você citou aqui, os conselhos municipais. Né? Os conselhos municipais têm que ser atuantes. Também não pegaram nada, porque tem a que Prefeitura pegou. Tem que ser atuante. Registre-se que o Conselho Municipal de Saúde é um órgão fiscalizador e... Deliberativo. Ele delibera e fiscaliza. Não pegou nada da saúde da Pecúlio. É uma coisa curiosa. Eu estou aqui tocando nesse assunto, sou um observador do cotidiano da cidade, e agora a gente se pergunta, mas quantos conselhos tem na cidade, números, e não detectaram nada? Só para finalizar essa questão. Eu falo muito aqui também, desculpa. No meu entendimento, a única maneira de conscientizar o povo, a população, de que precisa participar mais, só tem um caminho, é através da educação. Essa é a palavra mágica. Dar educação para o povo. Só através da educação é que vem o esclarecimento, a vontade de mudar. Mas nós temos uma das piores educações do planeta. Então, mas agora... Como resolver isso, Juliano? Ok, então, agora eu te falo assim, olha, por exemplo, um órgão de controle, um mecanismo de controle social é o Observatório Social. Sim. Ok? Então, assim, nos últimos 3 anos, nós, em atuações, por exemplo, em processos licitatórios, Sim. aonde algum edital foi corrigido ou cancelado, às vezes eles cancelam o edital e republicam, Certo. ok? Mas, assim, se tinha alguma irregularidade, ele seria mal aplicado esse dinheiro. Havia um direcionamento, um sobrepreço, uma má-fé. Exatamente. Então, assim, nos últimos 3 anos, nós proporcionamos em economia para os cofres públicos de dinheiro que seria mal aplicado em mais de 37 milhões. Nos últimos 3 anos? Nos últimos e 3 essa anos. contabilidade, como é que vocês conseguiram? Praticamente com 2 funcionários, através dos valores e licitações que nós corrigimos. Muito bem, parabéns. Apontamos, né, e corrigimos. Então, assim, se cada um fizer o seu papel, se há um fortalecimento nos conselhos municipais, se há mais transparência, uma das coisas que nós estamos cobrando muito do ente público é a transparência. Nós queremos o processo licitatório, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, aberto na íntegra no portal da transparência. Eles são eletrônicos, né? Para que cada... Não são eletrônicos? São, mas assim, eles não são colocados na íntegra. Então, por exemplo, nós queremos do começo, do escopo do edital, até o contrato. Não colocam? Eu quero saber o contrato. É uma informação pública. Se eu, como cidadão, hoje, através da lei de acesso à informação, se eu, como cidadão, puder acessar, fazer um ofício para a Câmara requerendo a informação para a Prefeitura, eles são obrigados a me dar. Mas, assim, essa via de acesso, ela burocratiza e ela desanima. Sem dúvida. Ela desanima. Ô, Juliano, você poderia me citar um caso? Pensa um caso
em que o Observatório Social, esse importante ONG que você dirige, preside, que vocês atuaram, mandou para o Ministério Público abriu um procedimento e acabou redundando lá na frente numa condenação do agente público. Lembra de algum caso? Eu tenho um caso aqui interessante que me veio à mente a respeito de economia. Não chegou nem aí para o Ministério Público, porque, como eu falei, a nossa metodologia de trabalho é primeiro oficiar o gestor, né? Sim. Então, numa tomada de preço, por exemplo, agora em 2016, do Hospital Municipal, estava sendo cotado um item, cloridato de ranitidina. Certo. Eram 50 mil ampolas, ok? Uma tomada de preço, pode ser que ele não pegue tudo, mas pode ser que ele venha pegar tudo, porque tem um prazo para se fazer isso. Então, um dos itens, ele estava relacionado, eu não vou lembrar os centavos, mas eram R$7 e alguma coisa. Nós falamos assim, ó, há sobrepreço. Então, ali, deram uma justificativa que houve um erro de digitação, reduziram para 70 e poucos centavos. Ok? Muito De parabéns. 7 e pouco, mas escute, 7 e pouco para 78 Ou centavos. seja, acabou. No pregão presencial, foi reduzido para 33 Maravilha. centavos. Só com essa atitude... Mais de 300 mil em economia. Meus cumprimentos para o senhor. Eu louvo o trabalho do Observatório Social, por isso que eu o chamei aqui. Nós estaremos sempre abertos para iniciativas como essa do Observatório e tantas outras, no sentido de melhorar a qualidade de vida. Viu? Quer fazer mais alguma colocação? Chegamos ao final. Eu quero fazer um apelo, né? Por favor. Para que a população se engaje nos conselhos municipais, se engaje no Observatório Social, podem nos procurar através das redes sociais, no Facebook nós temos, e então ela pode se mobilizar através do controle social. Está com as portas abertas. Somem Obrigado, conosco. Juliano. Eu parabenizo pela sua boa iniciativa, sua vontade de melhorar e que tenha sucesso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo Poder e Política.